Fala galera, Thiago aqui com vocês. Eu acabei de sair do banho, tô com essa cabeleira, parece uma juba de leão, mas eu vou gravar o vídeo assim mesmo, porque hoje eu quero falar sobre a faculdade que mais emprega no setor de tecnologia e ela está localizada lá na cidade de Seattle, no estado de Washington, na costa oeste dos Estados Unidos. Solta a vinheta, tchau. Então, como sempre, eu quero olhar no site da faculdade e mostrar um pouco para vocês sobre a faculdade de Foster Business School, que é da Universidade de Washington. E não confundam Washington DC, da costa leste, com o estado de Washington, lá na costa oeste, noroeste dos Estados Unidos, onde fica a cidade de Seattle. Essa faculdade, pouquíssimos brasileiros conhecem ela, mas ela é excelente, sempre bem ranqueada nos Estados Unidos, e aqui facilmente está na lista das top 20, 25 faculdades para você fazer o seu MBA aqui nos Estados Unidos. E eu quero mostrar para vocês o site delas e vamos olhar alguns dados estatísticos. Então vem comigo aqui. Estou no site da Foster e eu vim na parte de empregos, mas eu quero mostrar para vocês a estatística da classe, das turmas da Foster. Então a gente está lá em 2020, vocês conseguem ver que a turma é de 125 pessoas, tá? E eu vou passar aqui rapidamente ano após ano. 125, 117, 110, 126, 96 alunos, a turma mais atual, tá? Caiu a turma. Mas então aí você já entende que é uma turma pequena, tá? Uma turma de MBA relativamente pequena. Então você vai ter uma experiência muito íntima, muito próximo dos seus colegas, tá? Você vai conhecer todo mundo, vai conhecer os professores e você vai conseguir criar o seu branding, né? A sua marca e se destacar na faculdade. E mais interessante, a média de anos de experiência e o range de anos de experiência. Então aqui, ó, 6 anos médio, 0 a 15. 6 anos médio, 6 anos médio, 6 anos médio, 6 anos médio, tá? Os ranges, vocês viram que variaram ali de 0 a 15, 3 a 11 mais recentemente, 2 a 12 anos de experiência, 12 anos de experiência, tá? Então, de novo, um MBA bem tradicional, assim como os outros MBAs aqui dos Estados Unidos, tá? Os melhores MBAs tendem a focar ali na experiência média de 5 a 6 anos pós-formado. Por isso que quando você olha nesses reportes, a idade média é de 29 anos. Então, a gente pode ver aqui a idade média, 29 anos. Classe 2021, 29 anos. 22, 29 anos, 23, 29 anos, 24, 29 anos. Então a turma na média tem 29 anos. E vocês podem ver aqui, ó, que eles divulgaram os ranges das idades. Na turma de 2024, o range vai de 24 a 35 anos. 23, mesmo range, de 24 a 35 anos. A turma de 22, de novo, 24 a 35 anos. A turma de 21, 24 a 40 anos, né? Uma exceção ali. A faculdade deve ter aceitado uma pessoa com 40 anos de idade. Mas vocês viram que nos últimos 3 anos, a idade máxima está indo a 35 anos. Tá? Vamos ver a turma de 2020, 39 anos. Então também pegou um pessoal um pouquinho mais de idade ali. Então vocês começaram a perceber que o perfil dessas MBAs é 6 anos de experiência média, varia ali de 2 a 12 anos de experiência. A idade média é 29, a idade máxima que a pessoa entra no MBA é 35 anos, tá? De acordo com os dados estatísticos dos últimos 3 anos, né? 2022, 23 e 24. E você sempre me pergunta, né, Thiago, putz, eu já tô com 30 e poucos anos, 15 anos de experiência, ainda dá tempo para fazer MBA, vale a pena? E eu sempre falo, sempre vai valer a pena se você conseguir entrar. A dificuldade é que esses programas, eles tendem a preferir essas pessoas com um perfil um pouco mais júnior, vamos dizer, um pouco menos de experiência profissional. E eles focam nessa média de 6 anos. Então, quando você tem muita experiência profissional, você já sai do perfil do que as escolas estão buscando, porque aqui você vai conseguir um emprego de estágio, você vai ter que começar do zero a tua vida profissional nos Estados Unidos. E depois, bem provavelmente, você vai entrar numa posição pós-formado, que é uma posição não tão sênior, né? Uma posição mais middle management. Então, muitas vezes, se você já tem muita experiência e uma carreira muito avançada no Brasil, você já fugiu um pouco do perfil que a faculdade está procurando. Porque nessa idade, vamos chutar, já com seus 30 alto, né, no Brasil, você já poderia estar numa posição gerencial muito bem desenvolvido. Se você não chegou numa posição gerencial no Brasil nessa idade, como é que as faculdades interpretam isso? Que de fato você não teve aquele agarro, aquele potencial ou aquela demonstração toda para chegar naquele perfil de liderança. Então não vai ser agora que você vai conseguir chegar, né, do ponto de vista delas, tá? Elas preferem focar energia em desenvolver os alunos que estão ali no início para o meio da carreira deles. Então, de novo, se você já está com mais de 35 anos, o importante é você ver quantos anos de experiência você tem. Se você está com muito tempo de experiência profissional, já começa a ficar mais difícil.
vocês veem que a faculdade aceita sim as pessoas com mais experiência, tá? Mas são pouquíssimas pessoas. Numa turma de Foster, que são 96 alunos aqui, na média 100, 110, eles devem aceitar aí 1 ou 2, né? Talvez 5 alunos por ano, com a idade próxima dos 35 ali. Então, nas beiradas das idades ou nas beiradas das experiências profissionais, vão ter sempre menos pessoas, tá? Menos pessoas com 0 a 2 anos de experiência profissional, menos pessoas com mais de 12 anos de experiência profissional. Então, o ideal é que, se você esteja no Brasil, terminando a sua faculdade, se preparando, já comece a se planejar antes. Se planejar para entender os requisitos. Tem um vídeo que eu falo todos os requisitos aqui de como entrar no MBA. Comece a tirar essas provas da frente, se preparar, porque quando você estiver com 4 anos de experiência, você já consegue aplicar, se preparar. E aí você começa o seu MBA com 5 ou 6 anos de experiência. Esse é o sweet spot, tá? Você vai estar aí com seus 28, 29 anos, se você se formou na faculdade aí com seus 22 anos. O que mais que é interessante aqui? O range do GMAT, né? Então você vê que o GMAT deles, a média é 710, mas o range, né? O 80% do range, o que é o core que eles focam, tá ali 660, 740. Vamos ver a classe 2023. 660 também, o mínimo, tá? 650, 640, 250. Então, a gente consegue ver ali que para você estar bem posicionado, ou pelo menos no 80% da turma, você tem que ter um GMAT ali de 660. Então, é importante sempre entender essas notas, a dinâmica dessas notas, para você já, quando estiver se preparando, saber focar na nota que você precisa chegar. Quantos estudos você vai ter que botar para chegar numa nota dessa? Uma nota 660 é uma nota relativamente difícil de conseguir. A gente deve estar falando aí aproximadamente dos 17, 20% das maiores notas, porque essa nota representa um percentil que é maior que todas as outras notas. Então, por exemplo, uma nota 700, 710 está ali próximo já dos 10% das maiores notas. Esse 740 aqui, 750, já está entre os 1%, 2% das maiores notas. As notas altíssimas significa que 1% das pessoas que fizeram essa prova conseguiram tirar essa nota. Bem difícil. Legal também observar um trend, uma mudança que a faculdade teve, muito boa. Olha, em 2020, ela tinha 27% de alunos internacionais, 42% mulher. Diversidade homem-mulher, boa. Aluno internacional muito baixo, 27% em 2020. Olha, 2021, 29%. 2022, 24% caiu. 2023, 40% aluno internacional. 2024, 43%. Excelente, ou seja, a faculdade está atraindo, está focando em atrair mais alunos internacionais, que isso é excelente para nós brasileiros. Agora, o que você vai descobrir aqui, se você fuçar no site deles, é que na turma de 2023 e 2024 não teve nenhum brasileiro. Você vai encontrar pessoas ali da Argentina, México, da América Central, outros países da América do Sul, mas nenhum brasileiro. Por quê? Porque os brasileiros não conhecem a faculdade, uma faculdade excelente, não tem gente aplicando. Então, se você começa a aplicar para essas faculdades, por mais que o seu GMAT, o seu perfil não esteja tão competitivo, a faculdade ainda assim vai querer te entrevistar e pode ser que te aceite, porque ela quer trazer diversidade para a turma. Essa diversidade de talento é muito importante para a turma e ela está focando muito nisso. Vamos ver as formações. Então, ali a galera que geralmente faz business, ciência da computação, economia, muitos engenheiros. E você vê também tem uma grande parte de ciências sociais e humanas. Tá ali, ó, de 17 mais 8, quase 25, 30% em ciências sociais e humanas. Então, uma parte boa da turma do MBA vem do background que eu falo para vocês, não tradicional. A galera de humanas e de ciências sociais. Mas, claro que o core é aqui, ó, engenheiro, economistas e pessoas que fizeram administração. Esse é o core das turmas. Aqui embaixo, eles já começam a falar de salários e empregabilidade. E o que eu gosto, o que eu quero mostrar para vocês é, olha isso daqui, ó, tecnologia, tá? Se vocês têm o sonho ou querem entrar numa empresa de tecnologia, essa é uma excelente faculdade, onde 50%, né, 48% da turma que se formou em 2022 foi trabalhar em tech. E você vê o salário médio, ó, excelente, $140 mil por ano é o salário anual para quem vai trabalhar em tech. Isso sem contar o signing bônus e o bônus de performance no final do ano. É bem provável aqui que o total compensation dessa pessoa esteja ali próximo dos $180 mil, $190 mil por ano. Excelente escola para quem quer trabalhar em tecnologia. Se você quer ver as empresas de tecnologias que recrutam no campus, aqui você clica em tecnologia e você vai ver as maiores empresas do mundo. Adobe, Amazon, especificamente, porque a Amazon tem o headquarters dela em Seattle. Então a Amazon contrata muitos alunos da Universidade de Washington, especificamente do MBA de Foster. Olha lá, Apple, Cisco, Citrix, eBay, EA, para quem gosta de videogame, Intel, Microsoft, Salesforce, SAP, T-Mobile, Verizon,
excelentes empresas se você quer trabalhar no setor de tecnologia. Outro dado estatístico interessante que as pessoas não conhecem, muitas pessoas querem fazer carreira em consultoria, né? Querem entrar em Management Consulting ou Strategy Consulting, né? Aquela consultoria estratégica, que a gente está falando das principais consultorias, né? Bain, McKinsey, BCG, PwC, UI, Deloitte, tá? Todas essas empresas têm a parte estratégica, a parte de Management Consulting. E 31% da turma foi trabalhar com consultoria. Então, uma escola excelente para quem quer trabalhar em consultoria. E você pode ver que o salário aqui base anual está na média de $165 mil. Salário excelente. Quando eu vou ver consultoria, as empresas que recrutam no campus, a Accenture, excelente consultoria, BCG, Boston Consulting Group, fenomenal. Deloitte, Gartner, KPMG, McKinsey, PwC, Tata. Às vezes são consultorias que você não conhece, mas que são muito conhecidas aqui nos Estados Unidos. E te garanto que se você entrar em uma dessas daqui, você vai ter uma carreira muito boa, uma carreira muito bem definida, porque todo ano o consultor sabe se você vai ser promovido ou não, e você vai sempre subindo na escala da consultoria e seu salário vai aumentando. Excelente a previsibilidade profissional para quem quer fazer consultoria e uma excelente faculdade. Vocês veem também que a galera costuma ficar na região de Seattle, na região de Washington. Então, assim, pouquíssimas pessoas saem de Washington. Então, significa que, de fato, você acaba indo trabalhar nas empresas de tecnologia que já têm escritório em Seattle e nas empresas de consultoria que já têm escritório em Seattle também, tá bom? Então, se você quer ficar naquela região, boa opção de faculdade. Quero mostrar algumas outras coisas sobre essa faculdade que são importantes você também conhecer. Você pode pesquisar dentro dos programas dela, tá? Eu fui na parte de programas e achei os programas internacionais que a faculdade tem. Então você consegue estudar fora. Você pode ver aqui ó, que existem esses programas de 2 a 6 semanas que você pode ir estudar fora e fazer uma viagem internacional. Isso quase todas as faculdades têm, faculdades de ponta. E você vê aqui que ela é faculty-led. O que é um faculty-led? Que ela é liderada, esse evento, essa viagem é liderada por um professor ou por vários professores. O que é isso? Um exemplo disso, Thiago. Em Cornell, onde eu me formei, o nosso professor, que é israelense, ele levou a turma para conhecer Israel e visitar várias startups e várias empresas em Israel. E foi uma semana de viagem, ou 2 semanas de viagem, porque tem a parte de lazer e tem a parte de conhecer a empresa. Outros professores foram para o Japão e por aí vai. Então tem vários desses tipos de viagem onde você acaba conhecendo a cultura, estudando, conhecendo empresas e entendendo sobre o negócio delas também. São viagens muito legais para você fazer. Você pode fazer Exchange Program. Então aqui Foster tem parceria com 13 faculdades no mundo. Isso também é muito comum. As principais faculdades aqui nos Estados Unidos vão ter parcerias com outras melhores faculdades do mundo inteiro, Canadá, Europa e Ásia. Então, se você quer estudar 6 meses em Barcelona, é bem provável que Foster já tenha uma parceira lá, as melhores faculdades de Barcelona, para você fazer 6 meses fora. Se você quer estudar na China, você vai conseguir estudar na China, porque essa faculdade já deve ter uma parceira lá e você vai estudar fora. Então, isso acontece no segundo ano do seu MBA. E no meu ano, várias pessoas decidiram estudar fora. Cornell também tinha as parcerias. Tive amigos que foram para a Ásia, queriam ter a imersão de morar na Ásia, estudar na Ásia, e tive outros amigos que queriam ir para a Europa, acabaram indo para Espanha, Barcelona e Madrid. Então, isso aqui tudo é oferecido pela faculdade, então isso aqui tudo você vai ganhar ao longo da sua experiência no MBA. É claro que você tem que pagar por isso, mas esses custos aqui, como vão acontecer no segundo ano, se tudo der certo, você já fez o seu estágio entre o primeiro e o segundo ano, juntou uma graninha, recebeu a sua oferta de trabalho, recebeu um sign-in bônus, então você já tem aí uns $20 mil, né, 20, 30 mil dólares guardado do teu trabalho do estágio, mais do teu sign-in bônus por baixo. Então você consegue sim investir aqui 3, 5 mil dólares para você fazer esse tipo de viagem. Acabei achando o documento que traz mais detalhes sobre a empregabilidade, tá? E eu quero mostrar um dado para vocês aqui, ó. Esse aqui é um PDF que tem os dados estatísticos da turma de 2023 e 2024. Os números são os mesmos que a gente já viu, só que aqui eles trazem um dado importante, ó. Os países representados que eu falei para vocês, ó. Então quando você lê aqui, ó, você vê gente até de Paquistão, Cazaquistão, Quênia, Venezuela, Vietnã, só que você não vê Brasil aqui. Então esse é o meu ponto. A gente precisa aplicar para esse tipo de faculdade, faculdades de ponta aqui nos Estados Unidos, que nós brasileiros não conhecemos. E olha esse dado importantíssimo, 99% da turma recebeu a oferta de emprego até 3 meses depois da graduação. Então significa que é uma escola que emprega muito, muito bem. A taxa de empregabilidade é altíssima e você vê aqui o salário médio, mediano, tá muito bom, $150 mil na média. E pessoas que se formam aí ganhando mais de $175 mil
$40.000. E a galera, lembra daquele sign-in bônus que eu falei que você vai receber, que você vai guardar dinheiro? 84% da turma recebeu um sign-in bônus e a média do sign-in bônus foi $40.000. Então, se você pegar esse $40.000 e tirar aí de 30% a 40% de imposto, pô, você tem uma grana boa já guardada para poder usufruir, né, e investir no seu segundo ano. Muitas vezes as pessoas decidem não gastar esse dinheiro para pagar o segundo ano, continuam emprestando de estudantil, mas usam esse dinheiro para aproveitar, para viajar, para fazer esses programas que eu mostrei para vocês. Isso é muito importante. Aqui tem os dados estatísticos que a gente já passou de empregabilidade de indústria e salários. Tá? E aqui são as empresas que mais recrutam. Um dado muito bom para vocês conhecerem mais sobre essa faculdade. E aqui eu quero mostrar para vocês, né, o currículo, né, o que você estuda em Foster, né, como é que é a aula, o que você vai aprender lá, como é que é o programa de estudo. Os requerimentos são 48 créditos que você precisa fazer core, que são aulas chaves, que são aulas que você não tem como pular, que todo mundo tem que fazer. 40 créditos eletivos, são aulas que você escolhe o que você quer fazer. E mais 7 créditos que estão aqui, entre outras experiências que a faculdade vai te disponibilizar, você vai ter que escolher uma dessas coisas e fazer também. Basicamente, para você se formar, você precisa concluir esses créditos todos, e aí com esses créditos você consegue se formar na MBA. Mas o que é isso, Thiago? 48 créditos e 40 eletivos. Então, no ano 1, primeiro ano do MBA, você tem o outono, que lembra que as aulas começam ali em agosto, setembro. Então, o primeiro quarter é o outono, que vai ali de setembro até o final do ano. Depois você vai ter o winter quarter, que vai ser de dezembro até março. Depois o spring quarter, ali de maio até julho, que vem o verão. E aqui eles estão falando que são core quarter. Essas aulas que eles listam aqui, ó, Financial Reporting Analysis, Managerial Finance, Leadership, Building Effective Teams, Marketing, Microeconomics. Essas aulas aqui são aulas core, são aulas que você não consegue pular, que todo mundo vai ter que fazer. E os teus créditos vão vir daqui. Cada uma dessas aulas vai te dar X créditos para você acumular aqueles 48 que você precisa. Isso aqui é só no primeiro quarter, muita coisa acontecendo aí em 3 meses. E são aulas super densas, lembrem que isso aqui a gente está falando de um mestrado. Então, todo conteúdo que você vai ver nessas aulas está em nível de mestrado. Então, você vai cobrir a parte básica muito rápido e vai aprofundar muito rápido. Então, cada aula que você perde é uma infinidade de conteúdo. O Winter tem mais algumas aulas. Basicamente, aqui é um projeto. E o Spring tem mais 3 aulas, tá? Operações, decision making, etc. Porque aqui você já começa a focar em outras coisas para você se preparar para o teu Summer Internship. Entre o primeiro ano e o segundo ano, que é o verão nos Estados Unidos, você tem o teu Summer Internship. Quando você volta para o seu segundo ano, você vê que já tem o outono, uma aula apenas, e o inverno, uma aula apenas. Mas como assim, Thiago? Por quê? Porque no teu segundo ano você tem que focar nas eletivas. E aqui eles te dão a lista de aulas eletivas. Então no segundo ano, você faz apenas 2 matérias core, que eles mostraram ali, e você tem todo esse range aqui de aulas para escolher. Então se você quer focar em contabilidade, tem mais aulas para você fazer. Finanças, um monte de aula de finanças para você fazer. Até Real Estate Investment, né, que é investir no mercado imobiliário. Management, olha quantas aulas de management. Marketing, né, você quer fazer marketing. Operations, né, que você quer para operações. Métodos quantitativos. Esse é o currículo de Foster. Muitas faculdades aqui nos Estados Unidos seguem esse mesmo currículo, que é o primeiro ano é core, ou seja, o primeiro ano são aulas fundamentais que vão te dar a base de uma administração, e no segundo ano você foca em aulas eletivas para você aprofundar o setor ou a indústria que você vai trabalhar. Por exemplo, eu fui trabalhar em Investment Banking, tá? Eu fiz o meu estágio no banco de investimento. Então, no meu segundo ano inteiro, eu foquei em fazer muitas matérias para me dar mais robustez, mais conhecimentos em finanças, contabilidade, mercado financeiro, evaluation e Excel modeling, né? Modelagem financeira. Então, eu foquei muito em aulas nesse sentido, para me preparar melhor, para que quando me formar, eu voltasse para o banco muito mais qualificado. Então isso é bem normal, esse tipo de currículo. Então galera, essa é a escola de Foster, né, localizada lá em Seattle, que é uma faculdade sempre das top 20, 25, e aceita um GMAT relativamente mais tranquilo, versus os top 15 americanos, ali uns 650, 660, já está no 80% do range. Lembre-se que é uma faculdade que não está conseguindo atrair brasileiros, porque a gente não conhece faculdades, então você tem que aplicar para esse tipo de faculdade. E é uma faculdade que emprega muito bem, tanto no setor de tecnologia, 48%, 50% da turma, e consultoria estratégica, né, mais 30 e poucos por cento da turma. Então, se você tem a ambição de entrar numa startup ou nas big techs, né, excelente faculdade. Se tem a ambição de trabalhar nas famosas MBBs, né, McKinsey, Bain e BCG, essa também seria uma excelente opção. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, deixe um comentário, ativa o sininho, porque toda semana eu posto 2 vídeos sobre estudar fora, sobre trabalho aqui nos Estados Unidos e um pouco também do meu lifestyle, da minha vida louca aqui em Nova York. Eu vejo vocês até o próximo.